Paulo Cano. Vou tirar a música do Djavan aqui, porque agora você é a nossa estrela, é você que nós queremos ouvir. Paulo, nossa boa noite para você, em nome da Curaprox e da nossa equipe toda do Curaprox Academy. Muito obrigado pela oportunidade de dividir esse espaço com você para entender um pouquinho mais hoje sobre a tecnologia na moldagem. Paulo, boa noite para os nossos amigos. Boa noite a todos. Muito obrigado, Ricardo Amori, por essa oportunidade de estar aqui, fazendo essa apresentação nesse seu evento fantástico. Eu vi aí grandes professores, né, participando. Para mim é uma honra muito grande estar aqui junto com vocês também. Então, olha, fantástico mesmo. Eu agradeço aí o convite, né, que o Hugo fez para mim também. Então, eu fico muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Muitos amigos passando por aqui. Olha, o Hugo agora mesmo escrevendo. Camilo Anauati Neto já passou por aqui. Mário Jorge. Grandes parceiros que você com certeza conhecem bem e que estão com a gente aqui no time do Curaprox Academy. Paulo, eu te peço só um minutinho, o nosso seguidor já está acostumado com aquela promoção que nós fazemos em todas as lives. E hoje com você, Paulo, a live de número 73. E antes de iniciarmos nossa conversa, eu quero lembrar ao nosso seguidor e a todos que em todas as nossas lives temos um brinde especial. Então, durante a live, nós falaremos 3 palavras-chave. Anotem essas palavras. Ao final da live, vá ao feed da Curaprox Brasil, crie uma frase bem bacana com essas 3 palavras e marque 3 amigos. As 10 melhores frases ganharão esta maravilhosa necessaire. Lembrando que é preciso estar inscrito no canal da Curaprox Brasil no YouTube. E convidamos você também para que sigam o professor Paulo.Cano ou Paulo Cano Educational Center, né, Paulo? É assim, né? Sim. E já vou aproveitar aqui, Paulo, para dar a primeira palavra-chave, que nós vamos dar a ela o título da nossa live, Tecnologia na Moldagem. Lembrando mais uma vez, agora oficialmente, eu sou o professor Ricardo Amori e hoje, como disse, vou estar com esse craque da nossa odontologia, o professor Paulo Cano, que eu vou falar um pouquinho até em primeira pessoa, Paulo. Gostei tanto da tua história que eu incorporei um pouquinho ela, viu? Então eu vou falar um pouquinho em primeira e um pouquinho em terceira pessoa. Abre aspas. Descobri que seria dentista ou estudaria odontologia aos 6 anos de idade, quando eu fui a um consultório acompanhado pela minha mãe. É isso que eu vou fazer na minha vida. Vou ser dentista. Aos 13 anos, isso começou a tomar um pouquinho mais de corpo, quando você foi convencido até por um tio, que para ser dentista também tinha que fazer prótese. E com esse tio você foi visitar um laboratório de prótese, um técnico de prótese, e ficou encantado com isso tudo. Traz de lá, dessa época já, Paulo, o ideal de copiar os dentes naturais como na natureza. Posteriormente, concluí o curso de odontologia na Unisa, estudando à noite em 1987, porque de dia já tinha que trabalhar no laboratório de prótese como técnico, né, em prótese dental. Estudou por 5 anos cor, um mistério, a gente também sou um apaixonado pelo cor. Lembro aqui de um outro grande amigo, André Ricardo Paoli do Carmo, outro apaixonado por cor. E com isto você teve que se aproximar muito da química, da física, da engenharia. Uma característica que eu também tenho com você, eu também, como você, fã da ficção científica e de Isaac Asimov. Grandes nomes da odontologia contribuíram, Paulo, para a sua formação. Na Materiais Dentários da USP, professor Paulo Capel, Tetsu Saito da prótese da USP, onde você auxiliou tanto na graduação quanto na pós-graduação por 5 anos. Trabalhou com o Todescan, pai e filho, né? Da periodontia da USP, por 3 anos ali como aluno especial. E depois foi abraçado pelo professor Junqueira, da São Leopoldo Mandic, que foi o seu orientador do mestrado em implantodontia. Permaneceu ainda no USP como colaborador do professor, nosso saudoso professor Edmir Matson, que é pai de um parceiraço aqui do time da Curaprox Academy também, o Maurício Matson. E depois se aproximou muito do professor Baratieri, em Florianópolis, que foi um grande incentivador e que o ajudou a escrever o livro Desafiando a Natureza. Mais à frente a gente fala um pouquinho dele.
Paulo Cano foi o desenvolvedor da técnica de periodontia do flapless, até abraçar o sistema digital, bem como a sua aplicação clínica, e bem como aplicar a tecnologia digital na confecção de dentes anteriores, que foi aí um grande desafio e que abriu o mercado internacional para você, Paulo, atingindo palestras em 59 países pela técnica Skin Concept. É presidente da Associação Brasileira de Odontologia Digital e, com a tua licença, Paulo, eu vou parar por aqui, senão não temos live, né? Nós vamos ficar só falando. Você é realmente um amante da odontologia, nós agradecemos muito a sua presença, Paulo. E queria aqui te fazer, embora a gente tenha uma direção para conversar sobre tecnologia digital na moldagem, a gente tem que entender, né, Paulo, que aproximadamente ou mais 95% dos nossos dentistas ainda usam a técnica da moldagem ou da impressão convencional. Esse, de fato, é o dia a dia do nosso dentista. Então, daqui eu queria te trazer, Paulo, a primeira pergunta, que é quais são os cuidados para uma impressão convencional, até que a gente chegue na impressão digital. Quais os cuidados para uma impressão convencional de qualidade, como esta sua, que você me passou todo o teu material, eu agradeço muito. Como a imagem que eu mostro aqui, meu amigo. Então, acho que o primeiro cuidado é com relação ao paciente, nos cuidados da periodontia básica, né? A gente tem que fazer sempre um tratamento onde ensinamos o paciente a fazer uma higiene oral, mas também ajudá-lo nessa higiene oral, fazendo todo o tratamento periodontal básico, como raspagem, fazer jateamento de bicarbonato ou também de outro material que pode ser da 3M, né? E também o uso, que eu acho fundamental também, é o uso de uma solução química, porque, na realidade, todo tratamento que nós fazemos da periodontia, ela é um tratamento mecânico. E, por esse motivo, uma ajuda com um tratamento químico é fundamental, porque é assim que nós conseguimos matar bactérias ou matar qualquer micro-organismo patogênico. Quando nós falamos em um tratamento periodontal, e aprendemos muito bem em fazer isso, eu fui um aluno, assim, onde realmente tive essa oportunidade de estar lá na cadeira do professor Reinaldo Todescan, e pude aprender a fazer uma boa raspagem, e eles são muito fera nisso, né? E eles querem que os alunos saibam fazer isso perfeitamente. E foi lá também que eu aprendi, junto com o Dr. Simão Kohn, professor que chegou, recém-chegado lá depois de muitos anos, que também era professor dentro do departamento, trouxe o protocolo, ele trouxe o protocolo do uso da clorexidina em 1995. E aí, desde então, eu venho usando a clorexidina, entre outras, né, outras soluções químicas, para que a gente pudesse fazer aí um controle inflamatório da cavidade bucal. Então, eu diria assim que esse é o primeiro passo para a gente poder fazer preparo, para fazer qualquer tipo de provisória, depois, consequentemente, uma boa moldagem. Então, eu acho que o ponto básico, assim, a base é fazer uma boa periodontia, como falava também o Dr. Valdir Jansson, né? O professor Baratieri sempre foi um periodontista também, aprendeu com o professor Valdir Jansson também. E também o Saito também, Tetsuo Saito, todos eles são unânimes em dizer que a periodontia é o primeiro passo importante para fazer aí uma boa moldagem. E respeitar, Paulo, não tem jeito, todos os passos que nós seguimos, né, as características da prótese que ainda estão vigendo até hoje, posição de término, um provisório tem uma característica fundamental para tudo isso também, né? Temos que dar muito valor. Sim, muito Mas valor. Eu me empolgo aqui, eu preciso tomar cuidado para não ficar falando só com você de convencional, mas eu gostaria de ainda tirar alguma dúvida, Paulo. Moldagem convencional, de um passo ou de 2 passos, Paulo? Então, nós temos os dois tipos, né? Vamos começar por um passo. Então, se eu for utilizar um passo, quer dizer, um passo único para fazer uma moldagem, eu tenho que lembrar que
o material, como você está demonstrando aí nessa fotografia, onde tem esse material azul, né, que é o putty, que é a massa plástica um pouquinho mais dura, mais pesada, ou a massa pesada de uma silicona, ela é estrudável. Então, ela na verdade, não faz um amoldamento tão perfeito. Então, necessita dessa parte leve. Só que essa parte pesada, ela empurra dentes. Ela tira de posição os dentes. Por incrível que pareça, é isso que acontece durante a moldagem. Então, os dentes que são, na verdade, ligamentares, quer dizer, tem um movimento ligamentar, apesar de nós acharmos que ele não sofre nenhum tipo de movimento, ele sofre movimento. Nós podemos aqui exemplificar pelos problemas que todo mundo tem na rotina quando se faz, por exemplo, uma faceta. E aí podemos falar isso um pouquinho mais tarde, se você achar que é devido. Então, quando nós trabalhamos com uma massa leve, por exemplo, no caso do Impregon, por exemplo, que ele é só leve, aí eu diria que a técnica de um passo, ela é fantástica, ela é perfeita, ela realmente traz precisão, qualidade, copia muito bem todos os detalhes, apesar do emprego aí ser, vamos dizer assim, ter uma certa diferença ou uma deformação um pouquinho maior que a silicona de adição. Mas quando a gente usa a silicona de adição, o pesado dela é muito pesado. E como tira os dentes de posição, nós temos que fazer em 2 passos. Então, o ideal é se eu ter que fazer primeiro, eu fazer primeiro a moldagem, né, do pesado, aliviar muito bem, para depois eu jogar o leve dentro do suco gengival e também dentro da moldeira e fazer uma moldagem onde só o leve toca nos dentes e o dente não pode tocar na parte pesada. Porque Interessante. isso é extremamente importante, porque assim como você está mostrando esta fotografia, né, onde nós temos Temos o o movimento exemplo, lá. tem aí um movimento, e isso acontece com todo mundo. Quer dizer, quando você faz uma moldagem de um único passo, uma coisa, que quando você faz essa moldagem, manda para o técnico e faz o modelo, o técnico devolve isso já com a cerâmica pronta, a gente vai provar na boca do paciente e individualmente o dente encaixa. Só que ao colocar Exato. 2 dentes, o ponto de contato fica em excesso, fica muito forte. A gente vai lá e desgasta, desgasta. Tem dentistas que reclamam que demoram 2 horas para fazer bem ajustadinho o ponto de contato proximal de cada dente, de cada 2 dentes. E aí essa pessoa devolve, esse profissional devolve lá no modelinho. E lá no modelinho ele percebe que tem um diastema. Quer dizer, qual a razão de uma faceta individualmente encaixar, ajustar perfeitamente e no mesmo modelo ter uma separação no espaço proximal. Então, a razão é porque foi feito em um único passo, onde, com o uso do putty, os dentes se movimentaram para frente. Entendo. São E a gente não pressionados. percebe. São Como a imagem está pressionados, mostrando, né, Paulo? Projeta para anterior. projeto anterior. E isso, por exemplo, o pesado, ele demora em torno de 1 minuto para ele começar a endurecer. Então, até que ele endureça, ele suavemente e também progressivamente, ele foi levando. Fizemos um passo único, colocamos o leve e o pesado juntos, e aí fixamos o dente com ele aberto. O técnico faz o modelo, também fixa os dentes abertos, e ele faz a cerâmica com contato proximal justo. Aí nós levamos para a boca e verificamos que individualmente ele encaixa, mas o contato proximal fica em excesso. Então, somente para materiais leves, onde nós usamos somente, por exemplo, putty, que a gente consegue estudar da máquina. Tem uma máquina, por exemplo, da Honeywell, por exemplo, da Ronigon, muito DMG, bom. DMG. e sai desta máquina uma massa suave do pesado. Quer dizer, o pesado sai da máquina leve, com uma densidade grande, mas só que ele é leve, ele não é tão
Ele tem uma viscosidade muito maior, e aí você coloca o leve na boca e leva o regular na boca e leva esta massa que vai dentro da moldeira, mas ele está leve também, tem uma viscosidade boa. Para quem usa esse tipo de máquina, dá para fazer em um único passo. Ou faz em 2 passos se usa o putty, aquele de massa que vem em potinhos. Né? Então, por exemplo, Certo. eu uso da Ivoclar, que também é extrudado de máquina. Ele chama-se Virtual 380, e essa silicona sai super viscosa da máquina. Eu coloco leve e depois levo na boca direto. Aquela primeira moldagem, aquela primeira fotografia que você mostrou daquela moldagem inicial, aquela foi feita um pouquinho anterior a essa daí. Esta, Paulo. Não, aquela de unitária, por exemplo, desculpe, Paulo, de moldeira. Essa daí. Essa, por exemplo, esta. moldagem foi feito, na verdade, o pesado e o leve ao mesmo tempo. E é uma ponte fixa. Iria dar um problema seríssimo. Mas por que não deu problema? Porque foi feito com um material pesado que foi extrudado de uma pistola, vamos dizer assim, né? Certo, certo. E então antes, dentro da Ivoclar, existia o chamado regular tray e o regular que vai dentro do suco gengival. Então os dois são leves. E Uhum. por isso que eu pude fazer essa moldagem, mesmo sendo uma fixa. Muito interessante, Paulo. Então, Comenta para nós aqui. Desculpe, Paulo. Sim, pode falar. Uhum. Você deu uma travadinha, Paulo. Eu vou pedir até que o nosso colega que está aqui, ele escreva para a gente se travou só para mim, se eles entenderam bem a tua explicação, porque para mim deu uma leve oscilada a sua internet, você deu uma travada. Eu te cortei quando eu Então, trouxe para essa imagem, Paulo, que eu uhum. me lembro ontem, quando nós conversamos, você me explicou muito bem a questão da linha azul, e eu não queria perder de trazer isso para o nosso seguidor. Tá. Aí, no caso desta moldagem, que nós vemos essa grande, por exemplo, né? Você tem uma mais próxima dela? Acho que não, Paulo. Não? Talvez Então, esta? não, Não. depois dessa. Não? Se não tiver, não tem Não, aqui só problema. do alívio depois, é. Ó, vejam, por exemplo, essa anterior. Se vocês puderem ver entre o implante e entre os dois molares, existe aí um material pesado que ele fica mais sobressaliente. Ele sai fora da moldagem. Por É quê? visível. O fato dele sair mais para fora significa que eu não fiz o alívio suficiente, mas aí não causa nenhum problema, porque não está tocando no preparo. Mas vejam como um excesso de material pesado, feito em 2 etapas, que não fosse aliviado tão bem, ele também criaria uma deformação. Então, por exemplo, se eu pegar um material pesado, fizer somente a base dele, tá? E não posso pensar que todo aquele material moldado, os dentes moldados eles vão ajudar na moldagem quando eu colocar o leve. Não, eu tenho que aliviar totalmente, porque esse material mais pesado, ele interfere, porque ele empurra a gengiva, vejo que já está empurrando a gengiva da Já. papila, e aí eu moldei os dentes, que ficaram aí adequados, mas a ponta desse excesso do pesado, ele Uhum. já interferiu. Ele já provocou essa deformação nesta área. Agora, se ele estivesse no preparo, ia ser pior. Então, por exemplo, quando nós tocamos com o pesado no preparo, empurramos com força, o material pesado, ele empurra o dente, né? O dente, ele entra dentro do material pesado e Exato. e o dente fica mais curto. É por isso que muitas vezes, antigamente, né, quando a gente fazia as nossas coroas, eles ficavam com a coroa do preparo, quer dizer, a parte coronária do preparo um pouquinho mais curto na região oclusal. Por quê? E a gente tinha que desgastar e aliviar lá. Quer dizer,
por que é que todos os preparos se aliviavam na parte oclusal do preparo? E sempre era a mesma coisa, porque na Te verdade entendi. era a ponta que empurrava a parte dura da massa, né? Quer seja ele de condensação ou o material. Tendo put, ele sempre vai ter esse mesmo efeito, Essa ou pressão. essa pressão. Eu Vou não sei se aproveitar a ficou tua bem dica claro, aqui de mas... quando você falou de alívio. Então, o ideal é assim, fazer moldagem de um passo, desde que as duas massas sejam leves. A de dois passos, obrigatoriamente, você tem que fazer primeiro essa moldeira individualizada de silicone pesada, desde que bem aliviada. E nesse caso, podemos até usar esse acessório que é feito de acetato, por exemplo, que a gente pega, por exemplo, o paciente sem preparar antes, a gente já faz o acetato dele, coloca na boca e faz a moldagem do pesado primeiro. Aí Entendi. ele tem, Muito. faz o alívio completo da região que vai receber o preparo e um pouquinho mais ao redor, porque a gente faz esse alívio até inclusive em cima da gengiva. Quando entrar o material leve, esse material leve não empurra o dente, porque a gente tem que lembrar sempre que dente é ligamentar, dente sofre movimento ligamentar. Isso é fundamental a gente ter em mente para fazer uma moldagem. É daí a diferença que nós temos até na montagem do articulador. O articulador ele fica é uma moldagem onde normalmente nós não empurramos o dente, mas quando a gente oclui com força, a gente empurra o dente intrui. Daí dá uma diferença entre você morder, você fazer a oclusão e fazer um registro de mordida que intrui os dentes Interessante. com os modelos que ficaram fixos na posição conforme eu moldei eles. Estavam fixos. Então, existe uma diferença entre dente ligamentar e dente que eu moldei sem considerar o movimento ligamentar. Não sei se ficou Muito bom. claro Ficou. isso, né, mas espero que todo Ficou, mundo tenha Paulo. É que a entendido a moldagem é ideia. sempre muito técnica, é sempre muito difícil. Obrigado pelo teu esclarecimento, Paulo. Vamos fazendo aqui a transição. Não dá para eu deixar de te perguntar quais as principais diferenças entre a moldagem convencional, digital, com vantagem e desvantagem, Paulo, por favor. Bom, de acordo com os estudos que nós temos, se a gente for buscar e fazer uma leitura bibliográfica, né, uma pesquisa bibliográfica, nós vamos ver aí que as moldagens de silicona, quando bem feitas, elas sem tirar os dentes de posição, elas fazem, na verdade, elas são mais precisas, principalmente quando se considera o arco total. Certo. Então, todos os estudos demonstraram que a silicona de adição ela é melhor quando se faz o arco total, quer seja ele para fazer prótese total, como também para fazer prótese fixas. Mostrando que o arco não produziu deformação, principalmente ao nível de molares. Enquanto que, quando a gente faz uma moldagem, entre aspas, digital, ou um escaneamento, nós ainda temos essa diferença, ou essa discrepância ao nível de molares quando a gente faz o arco total. Certo. Então, sempre dá uma diferença pequena lá, mas que não causa, é satisfatório. Essa diferença não é tão grande. Mas, logicamente, o operador que faz o escaneamento lá tem que ter alguns critérios, tem que ter um padrão adequado para se fazer o escaneamento. Agora, é claro que individualmente o scanner ele é mais preciso, como também provam os estudos. Então, tanto estudo in vitro como também estudo em vivo e também Legal. um estudo acompanhando a clínicas, estudos clínicos demonstram que a moldagem individual no escaneamento é melhor, quer dizer, a moldagem digital ele é mais preciso, né? Interessante. Muito bom, Paulo. Paulo, Por, por, eu também. Desculpe, eu te cortei, Paulo. Pode concluir. que eu ia dizer assim que É, tem uma outra vantagem que é importante a gente considerar. Eu não estou dizendo aí que a tecnologia vai fazer do profissional melhor.
é que a Tá, tecnologia ele facilita para que o dentista seja melhor. Ele facilita, ele é um efeito, ele é uma ferramenta, ele é um verdade, recurso. verdade. Ele é um recurso tão fantástico que a curva de aprendizado para se fazer uma moldagem ou um escaneamento é pequeno. Quer dizer, se ele pegar assim e fizer muito escaneamento, em um mês ele já fica fera. Agora, para fazer moldagem em silicona, a gente fica 20 anos e não aprende direito, não é verdade? Então, É vamos isso que dizer a gente assim, estava a, a falando. sili- a silicona ela é mais precisa, quando a gente faz arco total. Porém, é muito difícil de ser feito, né? Essa é a diferença grande. Nós não estou querendo, é só para dizer aí e também deixar bem claro que não estou dizendo que a tecnologia seja melhor, mas ela é mais, ela facilita, ela é mais cômoda, ela é mais prática, ela é mais fácil de ser aprendida, né? É isso que eu quero dizer, né? Muito bom. Paulo, eu vou colocar aqui uma imagem, porque a questão do fio retrator ela é muito importante. E eu quero saber se a gente sempre deve utilizar o fio retrator para afastamento gengival. Você utiliza um ou dois fios, você deixa o fio durante a moldagem, e mesmo para a moldagem digital, a colocação do fio retrator é importante? Sim. Você tem um slide anterior, aquela do fio preto? Não, só para mim saber. Só para eu saber se Esta, Paulo. a anterior que tem um fio. É essa daí. Aí. Então, nós fazemos o uso de dois fios, né? Então, eu utilizo, por exemplo, esse fio que é o 000, acho que todo mundo utiliza, mas sem nenhum tipo de adstringente ou vasoconstritor. E eu já utilizei esse fio durante o preparo. Isso fez com que eu pudesse também, já que eu fiz durante o preparo, eu pudesse usar agora durante a moldagem. Porque quando eu fiz o preparo, esse fio me ajudou, à medida que eu fui necessitando deixar mais intrasucular, ou ao nível de gengiva, eu fui empurrando ele um pouquinho mais, e com, na verdade, a provisória, ou algum mockup, usando eles como referência, eu pude delimitar a linha de término com o fio. Quando eu vi que a minha linha de término necessitava estar mais intrasucular, eu empurrei o fio, Uhum. desde que ele me permitisse empurrar, né? Então, ele me empurrei o fio. Então, eu sei que sempre, quando eu fosse fazer a moldagem, eu vou ter a condição de se usar o fio. Agora, se eu não uso nada de fio durante o preparo, eu não sei se lá na fase da moldagem eu não vou ter dificuldade. Então, eu preciso ter feito o meu preparo com fio para eu saber que eu consigo preparar e depois cimentar o caso, porque eu vou necessitar de algum afastamento, né, para que não ocorra nenhuma contaminação. No caso do preparo, a mesma coisa. Então, esse primeiro fio não tem nenhuma impregnação. Então, eu só coloco o fio mecanicamente. O segundo fio, eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Por quê? O segundo fio, eu vou produzir uma adstringência. Só para a gente resumir o que significa adstringência, neste caso, ele tem essa finalidade, no caso da moldagem. Essa adstringência, que é diferente de tomar um vinho, por exemplo, né? Ela serve para endurecer esse epitélio interno da área moldante. Então, por isso que eu só uso no segundo fio um adstringente, que também é vasoconstritor, com a ideia ou o propósito de deixar duro e fixo para que eu possa moldar com eficiência. Então, o segundo fio entra por esse motivo, já com adstringente, desde que eu não coloque muito gel. Porque gel a gente não percebe, tá? A gente pensa que gel impregnando o fio com gel é fantástico, porque aí você coloca um bocado, né, bastante, em Sim. excesso, só que ele com a água não sai. A maior prova disso é quando você pega o gel, coloca num vidro, passa ele num vidro assim e tenta fazer uma lavagem para você ver como a gente faz. Com spray já não sai direito. Imagina só jogando água.
Então, daí a moldagem fica alterada também. E muitos estudos, alguns artigos que eu li, por exemplo, mostraram, porque o gel interfere quimicamente na moldagem. Não interfere quimicamente. Tanto é que a gente vê a forma do gel no silicone. Quando se faz o estudo lá da micrografia, a gente verifica que a forma do gel, ela se permaneceu igual lá durante a moldagem da silicone. Então, o gel é um fator de interferência. Mas como é que eu posso provar de outra forma? O sangue. O sangue, você tem um sangue lá, uma gotícula de sangue, ele moldou aquele sangue. É um gel. Entendo, entendo. Então, nós não podemos usar géis durante a moldagem. Então, o segundo fio, como é que nós devemos utilizar? Eu não tenho fio impregnado com sal, nesse caso que eu estou mostrando aí, que é esse segundo fio, que é esse verdinho, ele já é impregnado com sal. Qual que é a diferença dele com o gel? É que isso é um sal, ele dissolve, mas não tem nenhum espessamento. Então, agora, Este é o se eu fio, quero Paulo? usar... Este é o fio verdinho, é isto? É esse fio que você vai... É esse aí. Esse fio, ele já é impregnado com sulfato de alumínio. E esse fio, como ele é um sal, ele é solvente à água que eu jogar. Ele vai impregnar, ele já vem impregnado no fio, ele vai lá e fazer com que a região do epitélio interno fique endurecido, portanto estável, né, aberto e estável. Por isso eu não preciso introduzir ele dentro do suco gengival, eu simplesmente só afasto ele, eu deixo ele para fora, dá para eu enxergar quase todo o entorno do fio. Porque eu não preciso que ele entre dentro do suco gengival. Aliás, eu prefiro que ele fique para fora, justamente para eu saber o quanto ele afastou. Então, esse não é na moldagem no sentido de ocupar um espaço. Agora, se eu quero usar um gel, o que eu faço? Eu pego uma gaze, encharco ele com o fio com o gel, mas depois eu tenho que limpar muito bem com a gaze e não deixar nada de gel que possa fluir ou sair, né, ou ele possa impregnar na linha de término. Muito O bom, gel. Paulo. Então, aí eu insiro dentro do suco gengival e eu espero no mínimo 1 minuto, tá? No máximo, eu tento fazer assim, eu não deixo muito tempo. Eu deixo o menor tempo possível. E depois eu já tiro ele, avalio se ele afastou, porque se ele não afastou, não adianta eu ir tirando e colocando ele. Porque às vezes, quando a gente vê, muitas vezes a pessoa vai tirando e colocando ele, a gente não sabe se ele fez 2, 3 vezes. Agora, na verdade, para repetir. É verdade. Então, agora, da mesma forma que a gente for repetir, e às vezes é necessário repetir, a gente tira o fio, verifica com o espelho se tudo ficou afastado, porque não adianta a gente correr com a moldagem. A moldagem é um momento que a gente vai transferir perfeitamente o que nós fizemos para o técnico, para ele devolver com justeza, para ele devolver com precisão. Então, eu diria que até mais do que preparo, a moldagem ele é fundamental, porque ele vai copiar com exatidão. Nós temos um material moldagem, que é silicone de adição, que é perfeito. No sentido de fazer uma cópia, ele é fantástico. E, da mesma forma que o escaneamento, é o mesmo princípio. Os dois, tanto escaneamento como também a silicona, ela tem que se levar em consideração um bom afastamento. Para isso, eu preciso verificar, analisar com o espelho. Eu verifiquei, está tudo ótimo, começa um processo de moldagem, porque eu sei que aquele fio fez com que meu espaço da área moldante ficasse duro, Muito endurecido. bom. Agora, se ele, vamos dizer assim, se ele não ficou bom, eu passo de novo o fio, porque é rápido. Agora, qual que é a diferença entre moldar com silicone e moldar com o scanner? É que no scanner, a gengiva não pode estar percolando, quer dizer, então o preparo está um pouquinho abaixo, mas a gengiva está um pouquinho percolando. Entendo. Assim, ó, a silicona dá a volta e consegue moldar. Agora, se essa gengiva percolando aqui e o preparo está aqui, mas ele envolve uma sombra e o scanner não consegue enxergar porque não chega a luz lá, aí eu tenho problema. Então, por isso que, qual a diferença entre o scanner e
a silicona, é que o scanner obrigatoriamente não pode fazer sombra em nenhuma área que corresponda à linha de término. Excelente, Paulo. De passagem por aqui, um grande amigo de BH, de Belo Horizonte, professor Fábio Ferola, pergunta se esse segundo fio, ele também é um fio 3.0. Não, então, o fio, aí o tamanho a gente escolhe, sabe? Porque, por exemplo, às vezes eu quero fazer uma faceta laminada, eu quero deixar um nível de gengiva. E também, com um fio só, eu já consigo afastar. Por exemplo, a maior parte desse primeiro central aí, que é o 21, eu vejo que ele já está afastado plenamente, com um fio só. Exato, exato. Então isso daqui foi feito gengivectomia no mesmo dia que eu estou fazendo, desculpe, no dia seguinte da gengivectomia, já estou fazendo o afastamento. Só para vocês verem que aí foi feito um flapless cirúrgico, e na sequência já estou fazendo um afastamento. É possível fazer uma coisa dessa também. E aí, então, é por isso que está um pouquinho inflamado aí a gengiva, tá? Mas eu consigo, sem nenhum sangramento, porque eu fiz todo aquele pré-operatório periodontal, né? Inclusive usando aí o seu produto, como o Curaprox, por exemplo, né? E aí, então, eu dei uma saúde gengival no paciente, e agora eu coloquei o fio primeiro aí, que é um fio 000. Se eu achar que o segundo fio só é necessário colocar 000, eu coloco o fio 000. Entendi. Num curso, normalmente, que esse daí foi feito num curso, inclusive o preparo, eu não gosto de usar o 000 porque eu posso eventualmente ter algum erro em algum lugar. Então eu faço com fio, como se fosse o número 1, que é uma corda, na verdade. Mas eu não insiro dentro da gengiva, tá? Entendi. Eu deixo mais para Paulo, fora. eu peço licença aqui para você, para eu falar, o nosso seguidor aqui, a segunda palavra-chave para que eles possam, ao final, construir aquela frase lá e inscrever no feed da Curaprox Brasil para concorrer àqueles brindes. Segunda palavra-chave, @Curaprox Brasil. Paulo, vamos botar a mão na massa, o nosso seguidor está ansioso para isso. E como realizar uma moldagem digital corretamente? Vou botar um vídeo aqui para te ajudar. Eu acabei não pegando toda a frase que você me disse, talvez deu uma desconexão, mas aí, no caso do escaneamento, é necessário que sempre a gente obtenha a gengiva vestibular e a palatina ao mesmo tempo. Então, as duas gengivas têm que aparecer, o que inclui a face vestibular, a face oclusal e a face palatina. Nos casos dos dentes anteriores, tem que incluir vestibular, a borda incisal e a palatina. Então, toda vez que a gente tem a intenção de tirar as duas gengivas, tanto a vestibular como a palatina, a gente consegue sempre essas 5 faces, quer dizer, a face da gengiva vestibular, a face da gengiva palatina e as 3 faces dos dentes. Fazendo assim, a gente consegue fazer esse arco primário, vamos dizer assim, ou arco inicial durante o escaneamento, que é fundamental para que a gente tenha o arco perfeito. Então, quem quer fazer um escaneamento tem que estar de olho essas duas vestibulares. Travou um pouquinho, pessoal. Paulo, você deu uma leve travadinha para mim. Alô. Paulo, pessoal, eu que travei ou Paulo que travou, por favor? Eu acho que você deu uma travada, Paulo, bem na hora da explicação. Sim, desculpe, parece que a minha internet aqui normalmente ela é forte, mas eu não sei, hoje está meio ruim, eu acho, né? Mas nesse caso é importante a gente tirar sempre, durante o escaneamento, as 5 faces, a vestibular, a gengiva vestibular, a gengiva palatina e as 3 faces dos dentes. Quer dizer, face vestibular do dente, face oclusal do dente, face palatina do dente. Então, fazer o escaneamento das 2 gengivas ao mesmo tempo e as 3 faces dos dentes, no caso do dente anterior, face vestibular, borda incisal e face palatina, é fundamental a gente fazer isso. Muito bom, Paulo. Paulo, eu gostaria na sequência,
Além disso, enquanto estabiliza um pouquinho a sua internet, eu quero mostrar um caso clínico muito bom que você tem, que você mandou para a gente. Você me ouve bem, Paulo? Muito bem, muito Tá, bem. é que deu novamente uma osciladinha aqui para mim, eu estou administrando É, isso. eu acho Eu, que é antes de porque... mostrar uma sequência clínica, enquanto eu peço você estabilizar um pouco, eu vou fazer uma inversão aqui para colocar isso. A gente tem que colocar, e eu sempre guardo aquela frase que eu anunciei lá no começo, que você ali muito cedo já aprendeu a buscar a reprodução de um dente natural. Isso é um sonho, era um sonho. E você conseguiu e buscou isso, Paulo, fazendo, desafiando a natureza, como nesse seu livro? Nossa, puxa vida, eu Paulo, perdi perdi a realmente a conexão com o conexão. Paulo. Não sei se você ouviu tudo, pessoal. Não sei se Não, eu você não ouviu. ouvi. É, Eu, eu eu vou não ouvi. repetir, Paulo. O nosso seguidor aqui, não sei se ele perdeu. Você me ouve bem agora? Eu te ouço bem, mas eu não ouvi o questionamento anterior. A minha colocação foi que lá no começo, na apresentação, eu destaquei muito bem que quando você começou a trabalhar com isso, você sempre buscou a cópia, a natureza, buscar a natureza do dente, a identificação da natureza no nosso dente. E a forma de você escrever esse livro foi colocando isso, desafiando a natureza, Paulo. Sim, na realidade, a minha referência sempre foi a natureza, né? Então, o que nós fazemos na prótese, normalmente, né, ou na odontologia como um todo, é exatamente copiar a natureza, no caso aí dos dentes ou de toda a estrutura que corresponderia aí ao nosso trabalho e procedimento clínico, né? Então, a busca da natureza sempre foi a minha prioridade. Então, eu sempre tomei como referência a natureza. Eu sempre, à medida que fui necessitando fazer alguma coisa, eu ia nos modelos, ia verificar o que a natureza tinha feito em relação a determinados tipos de oclusão, e como era aquela estrutura dental, e assim, seguir a natureza sempre foi a minha maneira de trabalhar. Eu sempre segui a natureza, né? Então, sempre busquei, desde o início da minha carreira como protético mesmo, como técnico, foi buscar a natureza. Paulo, você Sempre foi um aplica a desafio para mim. cerâmica das suas peças? Eu aplicava antes, né? Porque eu fazia as minhas cerâmicas e fazia as minhas estratificações. Por quê? Na realidade, há algum tempo atrás, eu achava difícil eu deixar outra pessoa fazer. Sim, Deixar uma terceira pessoa fazer, porque era difícil te explicar entendo. o que eu queria. Então, quando veio a tecnologia, eu passei a adotar, ou passei a fazer exatamente o que eu queria sempre, né? É trazer a natureza junto comigo. Com a tecnologia, foi a primeira vez que permitiu a gente copiar a natureza, quer dizer, replicar a natureza, só e somente com a tecnologia. Então, que é possível fazer isso. Então, hoje eu tenho banco de dados, ou bancos de dados de dentes naturais, que inclui aí oclusão, quer dizer, dentes de boca inteira, ocluindo ou ocluídos, né? Que eu utilizo para fazer tanto uma coroa simples, ou uma faceta, ou uma reabilitação. Então, hoje eu já não preciso fazer a minha prótese nem meus dentes protéticos, porque Entendido. inclusive é fácil. E é por isso que eu acabei desenvolvendo maquiagem para que é, eu, eu mantivesse toda a estrutura de textura e forma, morfologia, tudo da superfície do dente. Então eu mantinha a coroa ou a faceta integralmente, só polia e se precisasse eu pintava a superfície. Então eu não faço mais meus próprios trabalhos. Quem faz são outros terceiros, meus parceiros, né? Como o Rafael Ferro, por exemplo. Mas quem desenha tudo é o Emerson, que é o meu TI aqui, Emerson Lacerda. Ele que desenha, ele que
escolhe para mim os dentes, me dá opções de dentes, e aí eu também com isso eu posso mostrar para o paciente quais os dentes que ele deseja ser colocado na boca. E aí então eu tenho toda essa facilidade hoje que é feito e é produzido pela natureza. Então a natureza me proviu, me fez com que eu agora tivesse ela comigo. Hoje eu tenho a natureza comigo. A tecnologia me permitiu isso. E simplesmente eu dou o polimento e já está pronta a peça. Então, e antes era um sofrimento. Antes de fazer um dente, fazer uma cúspide, era um sofrimento enorme. Hoje as coisas ficaram mais facilitadas para mim. A tecnologia me deu essa possibilidade. Paulo, vou aproveitar, você estabilizou aqui para mim, uns colegas escreveram que estava travando aí, não, mas estabilizou para mim, aproveitei a dica aqui para colocar o caso clínico e aproveitar a abertura da publicação, para você dar o crédito a um grande amigo em comum também, né? Sim, nós fizemos 2 publicações, né? O nosso grupo, né? Foram 2 publicações, uma que é com relação a essa replicação da natureza, chama-se Clones, né? E o outro é sobre maquiagem. Então foram dois artigos nesse QDT deste ano aqui, o ano da pandemia, 2020, fizemos essas 2 publicações. Nessas 2 publicações temos o Silas, que é autor também, né? Então temos aí o Emerson Lacerda, temos o Rafael Ferro e também temos a Priscila Saito. Todos nós somos autores desses 2 artigos. E nesse artigo, onde o Silas, na verdade, ele é o editor-chefe dessa revista, né? Que eu acho fantástico. E este ano aqui, o ano que vem, vai ter um congresso, né, em San Diego, vai estar lá o Vitor Clavijo, né, representante brasileiro aí, né, então vai estar, eu participei 2 vezes, um em Hollywood e outro em San Diego também, no congresso da QDT, que é um dos maiores congressos que nós temos. Nessa oportunidade aí de produzir esses 2 artigos, nós fizemos exatamente isso, fizemos um caso onde eu desenhei todo ele para mostrar a eficiência de se utilizar dentes naturais. E nesse último caso, que é esse que você está demonstrando aí, todos os 2 foram feitos com tecnologias. A gente consegue, na tecnologia, englobar aí, ou integrar, ou também fazer a integração de tomografias, foto, bibliotecas, dentes naturais, escaneamento, vídeo ainda não, mas dá para a gente fazer em 3D. Então, todos os casos, nós fazemos essa interposição dessas camadas e a gente consegue fazer a avaliação toda do caso. Então, aí nesse caso, olha só, já tem uma avaliação que... Paulo travou para mim por um instante, você me ouve? Veio aqui um telefonema aqui, desculpe aí, uma ligação telefônica. Voltou, Paulo, pode complementar. Você Então, ia falando da imagem. Nessa imagem, então, a gente consegue fazer isso no software da Trichet, chamado Dental System, todo o planejamento igual àquela que a gente faz no DSD, por exemplo, né? Que é do Christian Coachman. Então, a gente consegue fazer no software de CAD já. Então, eu posso até, inclusive, nas minhas bibliotecas, colocar cor. Eu posso colocar cor. Nesse caso, eu não tenho a cor, mas, na verdade, nós temos possibilidade de colocar cor nos dentes aí, de bibliotecas que antes vinham com cor de modelo. E aí a gente planeja todo ele, sabe? Sem ser nada físico, é tudo virtual. O Emerson me manda esse planejamento, eu faço a avaliação clínica dele, das necessidades clínicas, ajusto ele conforme as minhas necessidades estéticas, faço uma curvatura, planejo tudo junto com ele. No Skype, por exemplo, no Zoom, eu posso estar em qualquer lugar do mundo e posso estar planejando junto com ele. E aí ele me coloca propostas. Olha, você tem aí essa proposta de um dente que eu coloquei aqui que eu achei bacana, mas eu tenho mais 2 opções. Aí eu falo, eu prefiro essa segunda opção e ele faz com a segunda opção. Então, Muito interessante.
essas possibilidades não existiam antes. Hoje, nós temos essas facilidades que são fantásticas. Então, todo caso é planejado dentro do software chamado Dental System da T-Shape, e aí o resultado ela não tem assim uma surpresa negativa. Ela sempre é positiva. Isso que eu acho fantástico, que você consegue enxergar a parte óssea, consegue fazer cirurgias, fazer planejamento aí esquelético, muscular. Você pode fazer tudo aí. Isso é fantástico. Você tem ainda o vídeo como um material um recurso que você vê o paciente ao vivo, como se ele estivesse lá presente junto com você, conversando, falando toda a parte fonética, a parte de sorriso. Nós temos uma documentação do paciente completa e aí a gente avalia tudo para depois executar o trabalho. Quer dizer, quando o Emerson já manda para fazer a fresagem, ela já está correta. Eu, às vezes, nem preciso do modelo. Então, agora já está aí, não está com a cor do dente, tá, pessoal? Mas esse é o projeto já corrigido junto com o Emerson para fazer a cirurgia Flapless. Fizemos a cirurgia. Depois que eu fiz a cirurgia lá, colocamos lá em transparência a parte esquelética, a parte gengival. É possível você avaliar tudo. O que tem de melhor no sistema digital é justamente essa análise, esse planejamento, essa visão e essa. Travou um pouquinho, não? Uma tomografia. Perdi a conexão com o Paulo. Paulo, você travou novamente. Eu tenho a impressão que é o Paulo que fez, que travou. Paulo, você me escuta, Paulo? Se por acaso cair, Paulo, você chama novamente para a entrada para a gente finalizar, que faltam 6 minutos. Quero mostrar a finalização desse caso, mas com a tua presença para você poder ir narrando. Com certeza, Paulo Cano, professor Paulo Cano, caiu bem nesse finalzinho. Deixa eu ver aqui se a gente consegue para poder apresentar o finalzinho para o Paulo Cano. Conectando. Ô, Paulo, Conectando. voltou? Puxa vida, eu não sei por que a internet hoje está terrível para mim aqui. Acho que alguma coisa E a gente aconteceu aqui. conversou disso, pensamos em tudo, a internet muito forte aqui, muito forte aí também. Mas agora eu vou projetar, a gente tem só 5 minutos, Paulo. O pessoal aqui fica Tá. ansioso, claro, quer ver o final. Então eu gosto muito desse vídeo que você me enviou, ela conversando com a gente o antes e o depois, para que você possa comentar isso para nós. Então, aí no caso, a paciente inicial, né, ela é sorriso gengival, a gente faz a avaliação primeiro, né, e no caso, eu não sei se está lá, não sei se o vídeo, isso mesmo, está aí conversando, aí depois, não sei se dá para mostrar o vídeo final, né, aí no caso eu vou ver se ela mostra o quanto ela é sorriso gengival primeiro, né. Deu para perceber bem. Aí depois o caso pronto. Ela já com um sorriso novo, né? Todo feito no sistema digital. E muito graciosa, muito contente. Não precisa falar para a gente saber que está feliz. Então, o bacana do sistema digital é a previsibilidade. Ele é fantástico. Todo processo ele é levado com referências. Então, eu faço preparo com mocap, faço cirurgia com mocap, faço todo o trabalho laboratorial com referências, né? Nada é feito sem uma leitura, uma visão, um planejamento. Então, isso que é bacana. Então, o resultado sempre é favorável, sempre é muito bom. Nesse caso aí, a gente pôde até fazer a publicação fantástica, ficou muito bonito.
né? Também uma moça linda também, né? Ajuda muito, né? Paulo, eu te peço licença novamente, nós estamos aqui com 4 para 3 minutos para eu passar para as suas considerações finais, mas antes eu peço licença também para fazer um promocional da CuraProx Brasil, que é o nosso seguidor já está acostumado. Nós lançamos, Paulo, aproximadamente 3 meses atrás, um pouquinho mais, a escova elétrica Hydrosonic Pro da CuraProx, Pro de profissional, que ela chega até ter 42 mil ciclos. Aliás, Paulo, como Fantástico. cortesia não, um agradecimento para você. Você vai Adorei. receber uma dessa, a CuraProx vai enviar para você Mas nessa nossa parceria. E o nosso seguidor que tiver interesse na escova Hydrosonic Pro, ele no momento da compra, ao inserir o voucher CuraProx 250, ele vai ter R$ 250 de desconto para aquisição dessa escova elétrica. Eu aproveito também por um instante para divulgar nossa próxima live com o professor Mário Jorge. Vai ter o prazer de entrevistar o professor Gabriel Politano, que é uma figuraça, outro querido da odontopediatria, para conversarem sobre a ciência na odontopediatria com eficiência, leveza e diversão, programada para o dia 10/12, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Eu volto para o teu projeto Clones, Paulo, para te passar a palavra. Nós temos aí 2 minutinhos para encerrar. E meu agradecimento a você, meu agradecimento em nome da CuraProx, por esse vasto conhecimento que você tem, passado para nós de uma forma leve, muito descontraída. Obrigado pela humildade, a leveza com que você passa tudo isso para nós. Olha, para mim foi um dia muito especial, Paulo. Puxa, eu que agradeço aí pela oportunidade, né, de estar aqui participando aí junto com a CuraProx, que eu acredito a escova é fantástica. Puxa vida, é muito forte, eu já usei, eu acho fantástico. Mas muito bom mesmo, né? E muito obrigado aí. E muito obrigado mesmo a todos aí participando desse evento aí. Desculpe aí pela internet, né? Mas espero que aí, a gente tenha conseguido passar alguma mensagem aí para vocês, né? O método Clones é um protocolo de trabalho, né? Logicamente, não deixa de ser um trabalho protético, tá, pessoal? É um trabalho de odontologia em prótese, um passo a passo todo padronizado, né? Para que a pessoa tenha, do começo ao fim, aí um protocolo com um resultado. Então, Paulo, basicamente é isso que eu queria resumir falando, né? só te peço licença mais uma vez. Por acaso cair ali, a gente não tem problema nenhum, mas antes disso, a terceira palavra-chave, também é nosso carinho para você. Terceira palavra-chave, pessoal, @paulo.cano. Pode concluir com relação ao clone e despedir do nosso pessoal. Acho que do Clones, acho que Falou basicamente é tudo, isso, falou. né? Eu só queria agradecer muito aí a presença de todos, né? A esse carinho que você, desde o início do nosso contato aí, você me deu aí, né? Você, eu achei fantástico vocês dois aí, fizeram isso com todo o carinho do mundo e mais ainda, não é só foi uma questão de convite, né? Vocês prepararam realmente um trabalho em cima, então eu achei fantástico isso. Eu nunca tinha visto uma live onde os profissionais, os organizadores, que tenha dado tanta atenção tanto aos espectadores como para a gente como speaker. Então eu achei muito bacana, eu agradeço muito e eu achei muito bacana da parte de vocês e eu fiquei muito feliz, tá? Eu estou aqui realmente muito confortável porque vocês prepararam uma coisa bacana, né? Então eu gostei muito e muito obrigado, viu, Ricardo? Muito obrigado Foi, aí, né? foi um prazer, Paulo. Muito obrigado mais uma vez. Meu nome de todos os parceiros da CuraProx Academy, em especial Hugo Roberto Leugoi, que nos deixa um abraço passando por aqui. E lembrando, na próxima quinta-feira, a live do Dr. Mário com Gabriel Politano, às 20 horas, sobre a ciência na odontopediatria, com eficiência, leveza e diversão. Paulo, muito obrigado. Um dia muito especial para mim novamente. Um abraço e até breve. Obrigado, hein? Obrigado. Um abração a todos aí, obrigado. Até logo, Até pessoal. Boa logo, hein? noite. Obrigado, hein?